Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre, para contar a história de mais um ex-jogador do futebol alagoano, Torneirinha, atleta que defendeu o CRB nos anos 50. Não está entre os jogadores mais conhecidos da história, mas todos os atletas que jogaram no Clube de Regatas Brasil, por muito ou pouco tempo, todos eles ajudaram a escrever a história deste glorioso clube e devem serem lembrados. Torneirinha é mais um que aqui vamos contar a sua história. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. A história de Torneirinha no futebol, o galã do CRB em 1955. Ronaldo Pacheco Moreira, ou Torneirinha, nasceu no dia 4 de janeiro de 1934 e veio a falecer no dia 30 de julho de 1999, aos 65 anos de idade. Torneirinha começou a jogar futebol no Botafogo, uma equipe suburbana aqui de Maceió. Havia na época o campeonato suburbano, chamado também de segunda divisão, e lá no Botafogo, Torneirinha se destacou. Era um dos destaques do campeonato suburbano e logo foi contratado pelo CRB, seu clube de coração. Em 1954, com apenas 20 anos de idade, já defendia os aspirantes do Clube de Regatas Brasil, o quadro anterior ao time principal, uma espécie de segundo quadro, que na época todos os clubes tinham. Inclusive nos campeonatos, as preliminares eram pelo campeonato de aspirantes, o segundo quadro. Além de ser um bom jogador, uma das principais características de Torneirinha era a lealdade. Era um jogador leal, sempre em campo com os adversários. Certa vez quase larga o futebol depois de ser julgado e suspenso por 20 dias. Inclusive, na época, a federação publicava nos jornais os resultados dos julgamentos do TJD e vê o seu nome nos jornais como um jogador punido e suspenso, envergonhou Torneirinha, que quase largava o futebol. Mas foi convencido pelos companheiros a seguir. Afinal de contas, o contato, as faltas e as punições faziam parte deste esporte. Torneirinha se destacou nos aspirantes do CRB. No dia 22 de abril de 1954, fez um dos gols da goleada dos aspirantes regatianos sobre o time da mesma categoria do Sport do Recife. Amistoso no Mutange, vencido por 4-1. Ele começou no banco e entrou no segundo tempo. Neste dia, o CRB jogou com Nelito, Lailton, depois Ney e Claudinho, Salinho, Murilo primeiro e Murilo segundo, depois Henrique, Paulo Luiz, depois Torneirinha, Everaldo, Denis, depois Jaime e Malvindo. Sempre que necessário, Torneirinha era utilizado pelo quadro principal do CRB. No Campeonato Alagoano, ainda de 1954, campeonato principal, ele fez o gol da vitória da equipe regatiana contra o Ferroviário 1-0. No dia 8 de dezembro. Naquele dia, o time principal do CRB jogou de Luiz, Miguel e Claudinho, Salinho, Tadeu e Castanha, Perereca, Torneirinha, Eduardo, Heraldo e Malvindo. Na época, era muito comentado que Torneirinha atraía aos estádios o público feminino, pois era tido como um galã, um jogador bonito pelas mulheres. Alguns o chamavam de o galã do CRB. Jogar no CRB fazia Torneirinha feliz. Realizava um sonho de ser jogador de futebol e bem registrado. Está aí,
a carteira de torneirinha, carteira de atleta da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, atual CBF. Dentro ou fora de campo, esbanjava sempre uma elegância. Mesmo quando estava incorporado ao time principal, Torneirinha era utilizado pelo segundo quadro, principalmente nos jogos contra o CSA. Aí a ficha de um clássico das multidões de aspirantes, onde o CRB jogou de Lailton, Henrique e Delson, Hélio, Marrocos e Bigode, Bubu, Jaime, Zequinha, Denis e Torneirinha. CSA de Almeida, Ben e Aristides, Gedi, Noé e Pirata, Cão, Davino, King, Tante e Levino. Torneirinha também era utilizado pelo time principal do CRB em alguns amistosos, como este, amistoso interestadual contra o ABC de Natal. O ABC ganhou por 3-1. Tá aí na escalação a presença de Torneirinha. O CRB jogou de Luiz, Claudinho e Hélio Ramírez, Marreco, depois Botinha, Zarélio e Castanha, depois Bigode, Jaime, Torneirinha, depois Bill Wilson, Zequinha, Heraldo e Marcelo, depois Edmilson. Uma derrota de 3-1 para o ABC de Natal, com a presença de Torneirinha em campo. Aí uma outra escalação do CRB, um jogo contra o Sport de Maceió, campeonato alagoano. Time principal, CRB formou com Lula, Henrique e Hélio, Marreco, Zequinha e Bigode, Rocha, Torneirinha, Heraldo, Paulo e Marcelo. No campeonato alagoano de 1956, Torneirinha trocou o CRB pelo Comerciário, onde teve mais chances e era sempre titular. Voltou ao CRB em 1957, mas pouco depois resolveu encerrar a carreira para se dedicar exclusivamente ao trabalho. Ele era representante comercial. Também tinha, já naquela época, com 26 anos de idade, conhecido uma bela jovem, com a qual se casou. Naquela época, jogador de futebol não era bem visto pela sociedade. Para evitar contratempos com a família da moça, largou o futebol para seguir trabalhando e cuidar da sua família. Ronaldo Pacheco Moreira, o Torneirinha, jogou por pouco tempo. Mas quem o viu jogar guardou na memória a elegância na forma de correr daquele jovem jogador que atuava no meio-campo. Torneirinha sempre foi torcedor do CRB, inclusive era sócio proprietário do clube, como podemos ver aí na sua carteirinha. Depois que largou o futebol, nunca deixava de ir assistir aos jogos do CRB. Foi muitas vezes ao Mutange, Paiuçara e o estádio Rei Pelé ver o seu clube de coração. Um dos grandes amores de Torneirinha na vida, além da esposa e do CRB, foi sua filha Rosana, filha a qual colocou também como sócia do CRB. Torneirinha não ficou tão famoso, nem foi um grande ídolo da história do CRB, mas sempre vestiu a camisa regatiana com amor. E poderia ter ido mais longe no futebol se não resolvesse abandonar a carreira esportiva tão cedo. Deixamos aqui registrada esta história de Torneirinha, o galã do CRB. Um futebol bonito em campo, como bonito era Torneirinha diante da vista do público feminino. Não criamos a história, apenas mostramos a história de quem tem para mostrar. Torneirinha tem. Não foi longa, mas sua passagem no futebol ficou marcada através de alguns registros que aqui apresentamos. Torneirinha é outro que colocou seu nome na história do CRB e do futebol alagoano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado,
raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.